Bom, saudações a quem estiver vendo esse vídeo. Hoje eu vou apresentar um artigo que eu usei no meu trabalho de mestrado e que é muito interessante porque ele traz um compósito de matriz metálica, sendo que o elemento químico principal dessa matriz é um elemento macio, tem baixa resistência mecânica, baixa de dureza. E nessa liga é adicionado uma cerâmica, que é o óxido de silício, e se fez uma modificação nessa partícula do óxido de silício para que ela se transformasse numa partícula hidrofóbica, certo? Que repelisse água. Isso porque essa liga de zinco e níquel, utilizada nos revestimentos de aço, ela serve para coibir a corrosão do aço. Então, bom, deixa eu apresentar aqui, me empolguei. Esse artigo, o título dele é o aprimoramento da resistência à corrosão do revestimento eletrodepositado de liga de zinco e níquel pela adição de dióxido de silício modificado com dióxido de sério. É um artigo do ano de 2017, acredito que seja um artigo de autores chineses que eles têm bastante envolvimento nessa área de revestimentos. Bueno. Então, como é que funciona a eletrodeposição da liga zinco e níquel? A gente tem esse eletrodo de aço, aqui na figura esquerda a gente tem o eletrodo de aço, essa barra verde, essa é a representação, e nessa barra verde de aço, né, a gente está puxando cátions do banho eletrolítico. Né? Então, aplicando uma diferença de potencial, a gente entrega elétrons para esses cátions de zinco e de níquel, e eles se depositam sobre o aço, formando a liga zinco e níquel. Só que esse banho ele tem o pH baixo, então acaba que o hidrogênio desse banho se deposita também no revestimento, porque ele fica aprisionado em forma de gás. Ou seja, o cátion do hidrogênio ele também pega elétrons do aço e se reduz, se transformando em gás de hidrogênio. Aí aqui na figura da direita, a gente consegue ver um pouco da topologia desse tipo de revestimento. É interessante essa figura porque dá para perceber que existe um crescimento dessa liga de forma que alguns vazios vão aparecendo entre os grãos desse revestimento, certo? E nesses vazios é que o hidrogênio fica aprisionado. Isso não é bom, porque acaba que conforme vai acontecendo a corrosão futuramente, quando esse material é exposto, trincas formada por pitchings vão encontrando esses hidrogênios aprisionados e formam uma região de trinca ao longe desses vazios. Então, o que se faz para corrigir isso? Se adiciona nanopartículas que elas vão ocupar esses vazios e não vai ter hidrogênio ali, então não vai formar esses pitchings, de forma que eles formam uma trinca, fazendo uma falha catastrófica desse tipo de revestimento. Bom, nesse trabalho, os autores pegaram essa macropartícula de dióxido de silício, que é uma partícula bastante usada para elevar a dureza desse tipo de revestimento de matriz metálica. O dióxido de silício ele é bastante duro, é uma cerâmica, então as referências trazem bastante trabalhos que realmente melhoram a resistência ao desgaste desse tipo de revestimento. Agora, esse dióxido de silício, representado ali embaixo como essa bolinha azul, uma macropartícula, né? Uma micro, desculpa, feito um tratamento nesse tipo de partícula e se forma uma espécie de recobrimento de nanopartículas de dióxido de sério. Né? Por que eles fazem isso? Porque esse sério é um elemento químico ali das terras raras, né, na tabela periódica. Bom, isso significa que
ele tem a camada de valência na camada 4, certo? Mas essa camada 4 de valência, os autores explicam que ela é blindada pela quinta camada já preenchida, já com seus orbitais preenchidos por elétrons. Então, a superfície desses tipos de elementos químicos, das terras raras, principalmente o sério, acaba tendo uma energia livre de superfície menor. Então ele acaba sendo menos ativo na água, por exemplo. Ele não se atrai na água e acaba oferecendo uma capacidade hidrofóbica quando é adicionado algum material. Então, olha que interessante, a gente tem um material composto aqui híbrido. Por quê? Porque a gente tem o nosso revestimento de matriz metálica da liga zinco e níquel, que essa por si só funciona como um eletrodo de sacrifício. Quando o aço é exposto, o aço começa a corroer, mas na verdade ele puxa elétrons do zinco e o zinco se corrói, protegendo o aço. E por que ele é um revestimento compósito híbrido? Porque se adiciona essa partícula de dióxido de silício para aumentar a resistência ao desgaste, e nessa partícula de dióxido de silício se adiciona uma nanopartícula de forma a recobrir ela para ela repelir água, né? Melhorando ainda mais a resistência à corrosão. Esse é o trabalho dos autores. Então, olha só, essas bolinhas pretas aí são o dióxido de silício. Vários, né? Dióxido de silício. E aqui abaixo na figura dá para perceber que eles tinham aglomerados. Não é muito interessante, né? Porque o interessante é que ele fique disperso, né? Nessa matriz. Justamente para randomizar esse acréscimo nas características de resistência ao desgaste. Porque senão ocorre uma escavação nessa parte não protegida e um arrancamento desse aglomerado. Tá? Mas, enfim, nessa figura, essas bolas grandes, pretas ali, elas estão revestidas com nanopartículas de dióxido de sério. São essas partículas bem pequenininhas que envolvem, parece uma coroa. Essa bolinha da direita, da extrema direita, dá para ver umas pequenas partículas, uns pontinhos, né? Ali estão o dióxido de sério. Então aqui ele fez um EDS, eu acredito que seja um EDS, é um EDS, é verdade. E ele conseguiu observar ali oxigênio, sério, percebeu o sério em duas fases ali, duas orientações cristalográficas diferentes, e silício. Então realmente ele conseguiu implementar essa nanopartícula em volta do dióxido de silício. Então o que ele fez? O que os autores fizeram? Mediram a molhabilidade do revestimento. Então a gente sabe que medindo a molhabilidade do dióxido de silício, aqui na barra da esquerda, tem uma molhabilidade alta. Isso não é bom para resistência à corrosão. Não é interessante que o material fique exposto ao eletrólito. Na barra vermelha, dá para ver que o dióxido de sério ele tem uma molhabilidade baixa em comparação ao dióxido de silício. A barra verde seria o aço polido. Na barra azul, a liga zinco e níquel, somente ela. A barra azul é a liga zinco e níquel com adição de dióxido de silício apenas. Percebe-se que, uma vez que o dióxido de silício ele melhora a resistência ao desgaste, ele piora um pouco a molhabilidade do revestimento zinco e níquel. Mas, recobrindo com dióxido de sério, na barra rosa, dá para ver que o revestimento nanocompósito híbrido tem uma excelente capacidade de repelir água. Melhor ainda até que o dióxido de sério sozinho, que é muito interessante. Bom, o difratômetro de raio-x é apenas para explicar que a adição de nanopartículas, ela... Bom, vamos observar aqui na figura da direita,
os gráficos, os difratogramas, percebe um pico bem pequenininho, próximo ali de 45 graus. Ali onde aparece o ferro do substrato. Quando eles adicionam nanopartículas, esses nanopartículas ocupam poros desse revestimento. Então, o raio-x da difração não penetra o revestimento tão facilmente, e a barra em azul a gente percebe que houve maior eficiência em agregar as nanopartículas. Então aquele pico menorzinho ele some. Os autores fizeram um ensaio de perda de massa, perceberam que com a adição de dióxido de sério, eles tiveram um revestimento com cerca de 4 vezes menos corrosão que com a adição apenas de óxido de silício. E por sua vez, o revestimento de dióxido de silício teve ali cerca de 8 vezes menos corrosão que a liga zinco-níquel pura. Isso justamente porque o dióxido de silício, algumas partículas, elas estavam tão pequenas, nanopartículas, que elas acabavam sendo pontos de nucleação para a liga, refinando o grão. E nas referências mostram que o refino do grão ele melhora a resistência à corrosão. Aqui o gráfico de polarização potenciodinâmica, mostrando que realmente a corrosão, a corrente de corrosão, ela foi menor na liga zinco e níquel com adição de dióxido de sério. Ali no gráfico à direita, na última linha, dá para perceber que a corrente de corrosão é muito menor que a corrente da liga zinco e níquel, uma ordem de grandeza, e que também é um pouco menor, vamos dizer assim, uma redução de 1/4 quase na corrente de corrosão em comparação com a liga apenas com dióxido de silício. Então realmente o óxido de sério conseguiu repelir o eletrólito. Só lembrando que a corrosão na eletroquímica ocorre com a presença de eletrólito. Então a função do dióxido de sério seria repelir o eletrólito. Aqui a espectroscopia da impedância eletroquímica ela serve para mostrar a resistência à corrente de corrosão. Então esse arco maior é o nosso arco com adição de óxido de sério. Então tem uma resistência à corrosão bem maior que o gráfico em rosa, a curva em rosa, que é apenas com dióxido de silício. Ou seja, a resistência à corrosão é o quão fácil acontece a entrega de elétrons para o eletrólito. Aqui o ensaio de microdureza, ele é apenas para mostrar que a última barra D, que é com adição de dióxido de sério, não houve perda significativa na resistência ao desgaste, ou seja, no aumento de microdureza que o dióxido de silício causa. Então o dióxido de silício ele aumenta a microdureza dessa liga. E com a adição de dióxido de sério, não houve nenhuma baixa significativa nessa microdureza. Então ele serviu muito bem para melhorar a resistência ao desgaste, uma vez que ele tornou o revestimento mais hidrofóbico e não mexeu em nenhuma propriedade de microdureza, o que é muito bom. Conseguiu agregar esse compósito. Bem, a apresentação era essa, já me estendi bastante. Agradeço pela atenção e muito obrigado.